E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Rinaldi, do iPito Brasil. E como vocês sabem, o nosso canal no YouTube tem alguns vídeos que fizeram bastante sucesso. Um deles foi o Moto G primeira geração embaixo da água por 30 minutos. Outro vídeo que fez bastante sucesso também foi o do Drop Test do Moto G com o Moto E. Ou seja, as pessoas realmente gostam de ver se o dispositivo é resistente. Bom, como vocês podem imaginar, nós agora temos aqui o Moto G segunda geração e também tivemos alguns pedidos no nosso canal no YouTube para que a gente fizesse então o segundo teste, o teste do Moto G 2014 embaixo d'água por 30 minutos. Bom, eu não podia dizer não e hoje eu vou mostrar para vocês se a segunda geração do Moto G consegue lidar tão bem com a água quanto a primeira geração lidou. Vamos dar uma olhada se o Moto G 2014 é capaz de sobreviver a 30 minutos embaixo d'água. Mas antes, eu queria dizer que ele não possui nenhum tipo de certificação com relação a ser à prova da água ou resistente à água. Muito pelo contrário, ele não tem. A única certificação que ele tem, que a gente pode dizer que a Motorola afirma, é que ele é resistente a respingos. Mas mesmo assim, eu vou fazer esse teste para que você não faça o teste em casa, tudo bem? Vamos nessa? Bom, pessoal, para começar o teste, eu gostaria de dizer que eu vou usar esse Xperia Z3, que é a prova da água, super resistente, e eu vou colocar o contador, então a gente vai poder acompanhar enquanto tempo o Moto G 2014 vai passar dentro da água, a gente vai poder acompanhar a partir do contador do Xperia Z3. Eu vou começar a contar aqui e eu vou colocar embaixo d'água, que é para a gente ter uma ideia de quanto tempo o Moto G vai passar então embaixo d'água. Agora eu vou colocar o Moto G, que está aqui na minha mão, embaixo d'água e depois eu vou mostrar para vocês, enfim, como os recursos, como os alto-falantes estéreos, ou então a câmera, ou então a tela de toque se comporta depois desse tempo que vai passar embaixo d'água, bem como a antena Wi-Fi. Vamos ver então se o Moto G 2014 é capaz de lidar bem com esses 30 minutos embaixo d'água. Como eu disse antes, ele não é a prova da água, ele simplesmente tem essa resistência a respingos que a Motorola, enfim, diz que o aparelho possui. E agora eu vou mostrar para vocês como ele vai se comportar embaixo d'água nesses 30 minutos e a gente vai poder ter uma ideia se ele é tão resistente quanto o seu irmão menor, que era o Moto G original. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui vocês podem ver que ele passou um pouquinho mais que 30 minutos embaixo d'água, eu diria que foram 35, porque nós começamos com praticamente 2 minutos, como vocês podem ver no Xperia Z3, que está ao lado do Moto G. Eu vou tirar o dispositivo da água e a gente vai poder ter uma ideia de como ele se comportou, enfim, se ele ainda está funcionando, melhor dizendo. Vamos lá. Bom, tem bastante água dentro, como vocês podem ver. Deixa eu mexer aqui. Perfeito. Ligou, funcionando. Reconhecimento de toque do dispositivo. Funcionou, a tela está ok. Deixa eu tirar um pouco da água. Vamos lá. Ele está abrindo bastante, porque enfim, né? Eu tô mexendo na tela dele. Vamos lá. Bom, respondendo ao toque perfeitamente, não tem uma diferença com relação ao que ele apresentava anteriormente. É como se não tivesse nunca entrado embaixo d'água. Eu vou entrar aqui, vocês também podem ver que eu recebi notificações. Aqui eu tenho mensagens. Eu enviei uma notificação e ele recebeu essa notificação embaixo d'água. Vocês vão dar uma olhada durante o tempo que ele passou embaixo da água. Você pode escutar, inclusive, a notificação.
tá funcionando a antena de internet. Eu vou entrar aqui no YouTube para colocar um vídeo para vocês terem uma ideia de como é que tá, de como tá o som estéreo. Vou pegar até o vídeo que foi feito da última vez. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Rinaldi, do Android Pit Brasil. E um dos fones parece que não está funcionando muito bem, mas enfim, eu acho que eu também vou ter que dar uma olhada mais com o tempo, né? Por exemplo, amanhã, depois dessas 24 horas, com o aparelho desligado e ele secando, mas pelo que eu tenho visto, pelo que eu notei, eu acho que o speaker na parte de baixo, ele está um pouco mais baixo. Mas vamos... Ele está bem molhado, na realidade, quando eu toco nele aqui, você pode ver que está saindo água. Então, deve ser por isso, uau, está saindo bastante água de dentro, na realidade. Deve ser por isso que o som está um pouco, enfim, não diria danificado, mas ele está um pouco mais baixo. Provavelmente, amanhã, quando eu fizer esse teste 24 horas depois, com o telefone desligado e ele seco, eu vou poder ter uma ideia de como o som ficou. Eu vou também ver aqui, com relação à imagem, a câmera está funcionando. Tranquilo, por exemplo, eu consegui fazer uma imagem tocando na tela. Aqui você tem ainda as configurações. Como vocês podem ver, a resposta de toque da tela é perfeita, funcionando para gravar um vídeo também. Ou seja, a câmera continua funcionando mesmo depois dele ter ficado 35 minutos embaixo d'água. E, bom, internet funcionando. Eu vou ligar para o aparelho para verificar se ele está recebendo chamadas. Por enquanto, a gente pode notar que sim, todas as funções estão funcionando, a antena também está funcionando. Então, sem problemas, continua funcionando a função de ligação, a função de mensagem. Eu diria que, apesar do som ter tido uma pequena... ter ficado um pouco mais baixo, provavelmente pela quantidade de água que ainda está no dispositivo, eu acredito que é a única coisa que realmente está diferente desde o momento em que ele entrou na água. Bom, como vocês podem ver, está bastante molhado aqui na parte de trás. Então, como é de praxe, eu vou desligar o dispositivo e amanhã, aliás, caso aconteça com você, seu dispositivo caia na água, essa é a recomendação. Desliga o aparelho logo após cair na água e aí você coloca também num recipiente com arroz, porque o arroz vai sugar a umidade e aí você, depois de 24 horas, pode ativar novamente o dispositivo. Eu vou desligar ele e amanhã, depois de 24 horas, eu vou mostrar aqui como o aparelho está se comportando, especialmente com relação ao alto-falante na parte da frente, ao alto-falante na parte de baixo, na realidade, que ele está cheio de água e realmente ele foi o que demonstrou algum tipo de mudança depois que passou esses 35 minutos embaixo d'água. Então, daqui a pouco eu volto, ou melhor, daqui a 24 horas eu volto com a segunda parte desse vídeo. Então, pessoal, como vocês acabaram de ver nos capítulos anteriores, eu mergulhei o Moto G 2014 por cerca de 35 minutos embaixo d'água e hoje, depois de 24 horas, eu vou mostrar para vocês se o aparelho está funcionando ainda. Enfim, eu não liguei ele, eu simplesmente deixei ele por 24 horas desligado, secando, né, para que toda a água que entrou dentro do dispositivo possa ter saído. E eu vou ver agora, vou ligar ele pela primeira vez e ver como é que ele tá. Demora para ligar. Vamos ver se este é um problema ou se ele realmente desligou para sempre.
Olha, depois de um momento de pânico aqui, eu resolvi dar uma olhada no vídeo de ontem e eu percebi que a bateria estava um pouco baixa de repente, seja por esse motivo que o dispositivo não está ligando. Eu vou tentar novamente, ele está carregando aqui agora já uns 3 minutos e eu vou tentar ligar ele novamente. Vamos cruzar os dedos. Nada acontece, o dispositivo não liga. Bom, essa é a nossa terceira tentativa em reiniciar o Moto G 24 horas depois que ele passou 35 minutos embaixo d'água. Vamos lá! O aparelho realmente não responde. Não acredito que ele esteja funcionando. Provavelmente ele parou de funcionar depois de ficar esses 35 minutos embaixo d'água. Ele não é tão resistente assim quanto a primeira geração, mas isso também não quer dizer que o aparelho seja ruim, muito pelo contrário. A Motorola já especificou que esse aparelho não tem nenhum tipo de certificação com relação à resistência à água ou mesmo com relação a ser à prova d'água. Ele só tem a resistência com relação a respingos. Então acredito que desta vez o Moto G não resistiu e realmente ele parou de funcionar. Bom pessoal, infelizmente eu venho trazer essa notícia ruim. O dispositivo parou de funcionar depois de passar esse tempo embaixo da água. Se você curtiu esse vídeo, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube ou então acesse www.androidpit.com.br para mais informações a respeito de dispositivos Android e aplicativos Android. Até a próxima!